porque aqui, né, é só aumento de imposto, a criminalidade tomando conta, escândalo após escândalo, agora é um escândalo absurdo, envolvendo aí outro ministro com relação ao resort. Então, o que precisa acontecer, cara, no nosso país pra gente acordar? Então, mais uma vez, isso aqui não é uma bala de prata, tá? Eu não quero resolver o país com isso, mas o primeiro passo para poder alterar o status quo que temos hoje é as pessoas acordarem. E eu tenho visto isso, milhares, milhões de pessoas, porque são milhões mesmo, nós somos milhões, não somos um. E tenho algo, né, aí para dizer que eu disse anteriormente, né, para os nossos inimigos. A gente só está começando, cara. Sabe, nós só estamos começando. A quantidade de crianças e adolescentes que passam por essas estradas, que saem das suas casas para poder dar um apoio, mostra que daqui 10 anos, 20 anos, se Deus quiser, não vai ter Lula mais. Se Deus quiser, não vai ter muitos que estão aí. E nós vamos resgatar esse país. Eu não estou falando de eleições. Não estou falando de eleições. É isso que você está sentindo no seu coração. Não é uma questão eleitoral, não. Não é uma questão só de dois anos que acontece. Isso aqui é principalmente daquele que consegue mudar os nossos corações e não sou eu. Eu estou político, mas eu sou cristão. Eu consagrei isso aqui a Deus e eu tenho certeza que Ele está movendo os corações. Até os corações daqueles que ficam assim, será que Ele não está misturando as coisas? Ô amigo, Deus Ele usou tantas pessoas, né? E eu não estou aqui me comparando, tá? Eu só estou dando exemplos de pessoas que Deus usou. Deus usou Daniel, ali no meio da Babilônia, usou Josué, usou José, que no meio político, né? Usou Elias. E olha só, quero colocar aqui um contrário. Pilatos era o governador da Judéia. E ele, como político, poderia ter tomado uma decisão, não tomou e deixou para o povo decidir, o povo condenou um homem inocente, um homem perfeito, e a ele toda a glória que é Jesus Cristo. Ou seja, quando a gente não se envolve, outras pessoas vão envolver, mas esse espaço não vai ficar vazio. Então esse espaço não vai ficar vazio para a esquerda dominar. Então a gente ocupou esse espaço, nós reavivamos essa nação, e lá, dia 25, não vai ser o fim, vai ser o começo. Obrigado, Oeste. Obrigado, Aninha, Brasil. Obrigado, meu irmão. Um minutinho comigo aqui. Bom, Nicolas Ferreira ao vivo aí, o Gabriel continua, nosso enviado aqui da Revista Oeste, continua nessa caminhada, vai até Brasília, então, e trouxe aí essas palavras do Nicolas ao vivo aqui para o programa. Vamos voltar agora com Marcília, desculpa Marcília ter te interrompido. Imagina, breaking news, é assim mesmo. E que bom ouvir o Nicolas, tem sido muito bom ouvir o Nicolas. Eu acho que ele tem se empenhado naquilo que é a política raiz. Eu cheguei até num comentário a comparar outro dia. O Nicolas, talvez possa ser um pouco de exagero, mas literariamente a própria Odisseia. A Odisseia é o livro de Homero, né, em que o Odisseu ele sai para a sua jornada, passa 10 anos em jornada esperando encontrar sua mulher e o filho. E aí quando encontra depois de 10 anos a mulher e o filho, descobre que o grande valor do que ele fez foi a jornada e não o encontro. E é um pouco isso. A gente fica, às vezes, fala assim, ele vai lá, mas isso não vai dar em nada. E as pessoas estão muito assim. Isso aí não vai acontecer nada. O Brasil está perdido. Bom, mas ele foi e fez, né? E ele não foi pensando e ele não esperou todo mundo ir para que ele fosse. Ele foi e pronto. E a gente está vendo o valor da jornada. Não importa onde isso vai dar, já deu. Que é justamente nos resgatar um pouco do que é a política raiz. A política raiz, aliás, curiosamente, o Nicolas, que muitas vezes é acusado pela esquerda como um parlamentar de redes sociais, fez o que os parlamentares não fazem mais, que é ir para as ruas. Ir para as ruas. Isso me recorda uma vez aquela briga entre o Gilmar Mendes, já que estávamos falando do Gilmar, entre o Gilmar e o Joaquim Barbosa, em 2009, salvo engano, quando os dois estavam no STF e o Joaquim Barbosa vira para o Gilmar Mendes e fala, o senhor vá para as ruas para descobrir o que o senhor tem feito. Imagina, o Gilmar Mendes desde aquela época tem uma má fama. Vá para as ruas ver qual é a imagem que o senhor tem. Ele fala, o Gilmar responde, eu estou nas ruas. E aí o Joaquim fala, não, o senhor está na mídia, o senhor não está nas ruas. E hoje os parlamentares muitas vezes estão na mídia e não nas ruas. E o Nicolas foi para as ruas. Foi para a rua, foi sozinho, mostrou para os parlamentares, inclusive velhos,
que não vão mais para as ruas, o que é fazer política. É isso que é fazer política. Foi sozinho, juntou gente, hoje tem mais de 500 pessoas nessa caminhada e, sem dúvida alguma, isso vai ficar marcado na história da resistência, na história da oposição a esses desmandos, a essa ditadura da toga. Essa caminhada vai ficar marcada, talvez vá para os livros de história como um recomeço de uma ressimbolização das nossas instituições, da nossa democracia, daquilo tudo que a gente precisa recuperar. Já que o Congresso não voltou do recesso, já que o Congresso hoje não consegue resistir, então o Nicolas foi para a rua. Que é isso, fazer política na essência é isso. O Congresso é consequência da rua. A existência de um Congresso é consequência de pessoas na rua reunindo gente e falando em nome do povo inteiro. Então, fica aqui também a minha congratulação a ele, inclusive a todos que estão lá, e eles estão muito imbuídos desses valores todos. Bolsonaro livre, anistia, já Acorda Brasil, que é o nome da caminhada, e também deixo meus parabéns ao Gabriel, nosso jovem repórter, que tem feito um belo trabalho e é é uma pessoa muito, que claramente, né, também está ali muito afinada com tudo o que está acontecendo durante essa caminhada. É isso, Marina. Sobre o Gilmar, deixa o Gilmar para lá, vamos olhar para frente. Eu já tinha falado do Gilmar, vamos olhar para essa caminhada, que sem dúvida alguma o futuro não é o Gilmar e nem o Lula, como disse bem o Nicolas. O futuro é esse povo que está aí. Amém. O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, e o deputado Rogério Correia acionaram a Polícia Rodoviária Federal para pedir providências contra a caminhada organizada pelo deputado Nicolas Ferreira. Os parlamentares solicitam a interrupção do ato, que segue de Paracatu até Brasília, sob a alegação de risco concreto à segurança viária. Segundo eles, a manifestação ocorre em rodovia federal de tráfego intenso, com uso do acostamento, em alguns trechos invasão da pista por rolamento por participantes. O documento também cita o uso de aeronaves para acompanhar o ato, inclusive com pousos nas margens da estrada, o que, na avaliação dos deputados, aumenta o risco de acidentes. Gente, era só o que faltava, né, Paula? Agora eles querem brecar a caminhada. Outra coisa importante que o Nicolas falou ali, quando ele disse que decidiu fazer a caminhada pra gente, ontem ele deu também uma entrevista aqui, ao vivo, né, exclusiva aqui pra gente, com o deputado Jordi, foi que ele ficou pensando muito e decidiu caminhar, porque ele tinha medo de fazer em frente a algum lugar, né, de estar ali e de ter infiltrados e de ter algum tipo de problema. Ele também avisou que tinha, né, que avisou dessa caminhada, mas você vê aí, a esquerda não aceita não, querem barrar, não pode ter manifestação. Mas você sabe que isso é agora, Marina, porque no começo da caminhada, quando o Nicolas começou a sua caminhada, o mesmo Lindenberg Farias, né, o lindinho na planilha do Odebrecht, gravou um vídeo debochando, falando, olha lá que vergonha, ele tá passando vergonha. Colocou as imagens do início da caminhada, dando risada, falando assim, não tem ninguém, olha, ele tá passando vergonha, olha que coisa ridícula. Tirou uma, super debochado. Agora, poucos dias depois, agora preocupado. Não, porque isso é crime. Tem helicóptero pousando ali do lado, isso é crime. Nós vamos na polícia, nós vamos denunciar. Olha a multidão que se formou obstruindo estrada, colocando em risco as pessoas. Então, olha só, né? Em 4 dias mudou da água para o vinho a opinião do deputado, né? No começo estava lá debochando, tirando uma, agora está todo preocupado. Nossa, porque a repercussão disso foi muito positiva. As pessoas realmente estão vendo essa caminhada com bons olhos, estão divulgando. A grande mídia está falando sobre isso, nós estamos falando sobre isso. As redes sociais foram tomadas com pessoas indo em direção a essa caminhada, falando da caminhada, divulgando a caminhada. Olha a importância que isso deu. Então, e aí criou, né? Do deboche veio a preocupação e agora estão super preocupados. Tão preocupados que querem até judicializar essa caminhada. Não
poderíamos esperar outra coisa. É o que eles sempre fazem, né, Maria? Bom, espero que não caia com Moraes, né, esse processo. O deputado Nicolas Ferreira finalizou ontem o 4º dia da caminhada pela Justiça e Liberdade. O percurso de 240 quilômetros começou em Paracatu, em Minas Gerais, e deve terminar nesse domingo em Brasília. Nas redes sociais, o parlamentar disse que sente dores intensas nos pés e no joelho. Ele também descreveu que, abre aspas, a dor de não fazer nada seria muito maior, fecha aspas. Durante o percurso, Nicolas pediu pelo fim da impunidade no Brasil. Vamos ouvir. Escândalos como o do Mensalão, que agora todos saíram impunes. Escândalos como o do Lava Jato, que também todo mundo já está solto. Escândalos atuais, como o do INSS. Escândalos como o do Banco Master. Escândalos agora, né, com o resort de um ministro do STF. Ou seja, o que mais precisa acontecer, qual escândalo precisa acontecer para que as pessoas acordem. Então isso aqui é também para a instalação da CPMI, do Banco Master, do INSS. Dá uma olhadinha lá se algum deputado, senador de esquerda assinou e está apoiando. Não, eles nunca são dessa forma. Então é por isso também, para você que está cansado de tanta corrupção e sacanagem nesse país. É isso aí, né, Júlia? Ele falou bem, né? Corrupção e sacanagem nesse país. Quem está cansado, né? Mas infelizmente teve senadores também de direita que não assinaram a CPMI do Banco Master, né? Teve 2 de esquerda, teve obviamente Girão, teve Carlos Portinho, mas infelizmente o buraco é muito mais embaixo. A gente tem que olhar com muito cuidado para todos que assinaram, todos que não assinaram, né? E todos que estão envolvidos. A caminhada é uma coisa muito simbólica e boa, que dá um ânimo no Brasil, né? Porque o brasileiro correto está levando muita paulada, é paulada atrás de paulada atrás de paulada, né? E o Nicolas, ele tem essa coisa mesmo de fazer, de ir, e essa honestidade intelectual que ele tem, né? Porque o Nicolas é um dos poucos políticos que são honestos no Brasil, né? Agora, ele próprio disse que começou a caminhada uma forma de chamar atenção, de protesto para tudo que está de errado no país. Aí tem a condenação dos 8 de janeiro, a condenação do ex-presidente Bolsonaro e agora o INSS, que envolve o filho do Lula, envolve o irmão do Lula, diretamente ou indiretamente, né? Mas tudo está indicando que diretamente. E agora o maior escândalo de todos os tempos, que ele bem falou, que é o Banco Master, mas infelizmente eu falo isso com o coração doído. Isso daí é um evento que envolve muita gente, mas muita gente mesmo tem rabo preso com Daniel Vorcaro. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas.